Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Camila e hoje vamos para a nossa segunda aula da disciplina de matemática. Nós vamos continuar aí o estudo sobre o sistema de numeração decimal. Então, vamos trabalhar hoje sobre o valor relativo e o valor absoluto dos números. É um conteúdo bem tranquilo de estar entendendo e a gente vai fazer algumas práticas aí durante a aula. Então, os objetivos da nossa aula é compreender o que é o valor relativo e o valor absoluto de um número, encontrar o valor absoluto e o valor relativo de um número seguindo algumas estratégias, entender o valor de zero. Será que zero tem valor? Qual é o valor do zero? Vamos entender. Então, valor. Na matemática, valor significa quantidade, número. Por exemplo, um exemplo bem simples aqui. R$6 vale mais do que R$1, ou seja, R$6 ele tem um valor maior, superior a R$1. O dinheiro é um bom exemplo aí para a gente estar compreendendo sobre valores. Vamos adentrar então sobre o valor absoluto e relativo. Então, o valor absoluto de um número é cada algarismo em si. Lembram lá que os algarismos são a composição, né? Então, nós temos o número, por exemplo, aqui, 598. O 598 é composto pelos algarismos 5, 9 e 8 nessa sequência. Se eu trocar, inverter a sequência, eu vou ter um outro valor. Por exemplo, se eu coloco 8 na frente, fica 859, já é totalmente outro valor. Então, o valor absoluto é aquele que tem, cada número vale ele próprio. Então, por exemplo, no 598, o valor absoluto de 5 é 5, o valor absoluto de 9 é 9 e o valor absoluto de 8 é 8. Bem simples, dá para entender bem tranquilamente. Agora, o valor relativo, ele vai mudar. Relativo é quando há uma determinada mudança, dependendo da situação é de uma forma, dependendo da situação é outra. Então, o valor relativo é aquele que varia conforme a posição do número. Então, analise o mesmo número que a gente trabalhou no exemplo anterior, 598. O número 5, qual é a ordem do número 5? Nós temos aqui unidade, dezena e centena. Então, o 5, ele é uma centena. Portanto, o valor relativo dele é 500. Por quê? Porque para eu encontrar o valor relativo, eu vou substituir os outros números por zero, ok? O número 9, ele está onde? Ele está na ordem da dezena. Logo, o seu valor relativo é 90. E o número 8 está na ordem da unidade. E assim, o valor relativo do 8 é o próprio 8. Então, para eu conseguir descobrir o valor relativo, eu preciso estar analisando a questão das ordens dos números, tá? Lembra lá que a gente trabalhou que a cada uma classe nós temos 3 ordens, por exemplo, unidade, dezena, centena. Aí outra classe, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. E como que a gente pode encontrar o valor relativo? A gente pode fazer essa substituição, que nem eu falei anteriormente, por zero, mas também eu posso estar multiplicando pela base do meu número que a gente já trabalhou na aula passada. Então, para encontrar o valor relativo de um número, é preciso recordar-se da base dos números que correspondem às suas ordens, multiplicando assim o número por essas bases. Então, veja ao lado. Então, a unidade, a base dela é 1. Sempre quando eu ter unidade, o que vai acontecer? Vai ser o próprio número, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Na dezena, eu vou multiplicar por 10, na centena por 100, na unidade de milhar por 1000, 1000, na dezena de milhar por 10.000 e na centena de milhar por 100.000. Esse x na frente, ele é o quê? O sinal de multiplicação, tá bom? Então, um exemplo, 943. O número 9 está na ordem da centena. Logo, o seu valor relativo é 9 vezes, qual que é a centena? 100. Então, 9 vezes 100, 900.
O número 4, ele está na ordem da dezena. Qual que é a base da dezena? A base da dezena é 10, então eu vou fazer 4 vezes 10, que é 40. E o número 3 está na ordem da unidade. Se eu tenho a ordem da unidade, eu nem preciso fazer multiplicação. Por quê? Porque a unidade tem base 1. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, no caso, o número 3 está na unidade, o seu valor relativo é 3 vezes 1, que é o próprio 3. Perceba que na ordem da unidade, como eu citei anteriormente, o valor relativo sempre será o mesmo do próprio número, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Bem simples de compreender. Ok, e o zero? O zero, ele tem um valor? O zero, ele representa valor nulo. Ok, pessoal? Então, eu não digo que o zero não tem valor, é apenas que ele tem valor nulo. Então, o zero, valor nulo. Se eu colocar vários zeros, também é valor nulo. A não ser que eu colocasse e inserisse um número aqui. Apenas de inserir o número 1 aqui na frente, o que aconteceria? Eu teria o valor 1 milhão. Então, muito cuidado. Se eu só tenho zeros, é valor nulo, independentemente de quantos forem. Mas se eu tenho algum número inserido ali no meio ou no início, ele tem sim um determinado valor, uma determinada quantidade. Então, gente, peguem lá o caderno de vocês, peguem a caneta e façam essa anotação aqui para não confundir. Absoluto é cada algarismo em si, não vai mudar. Por exemplo, de 500, o número 5 vale 5, o número 0 vale 0 e o outro 0 também 0. Relativo, ele varia conforme a posição. Preciso analisar, tá na unidade, tá na dezena, na centena, na unidade de milhar? Vamos agora para mais alguns exemplos. Agora nós temos o número 7.090. Então, o valor absoluto de 7 é o próprio 7, o de 0 é 0, de 9 é 9, do outro 0 também é 0. Porque o absoluto é ele mesmo, tá? Eu vou ver o algarismo em si, não me importando aqui com a classe, com a ordem que ele está. Agora, o valor relativo, o que vai acontecer? O valor relativo de 7, em qual ordem ele está? Na unidade de milhar. Automaticamente, a unidade de milhar, a base é 1000. Então, eu vou fazer 7 vezes 1000. Então, o valor relativo de 7, nesse caso, é 7.000. E de 9 é 90. Prof, mas o zero não está aqui, porque ele tem valor nulo. Então, se eu olhar aqui e ver que nós temos a unidade de milhar e nós temos a dezena, o que vai acontecer? Eu vou saber que eu preciso inserir algum outro número no meio para que faça sentido, senão vai ficar só o 7 e o 9. 79 já não concorda com o que eu tenho ali. Então, por isso, não coloquei o valor do zero. O próximo número aqui, 89.760. Valor absoluto do 8, próprio 8, do 9, o próprio 9, do 7, o 7, do 6, o 6 e do 0, o 0, tá? Bem simples o valor absoluto. O relativo, o 8, está em qual ordem? Está na dezena de milhar. Automaticamente eu vou multiplicar 8 por 10.000. 8 vezes 10.000, 80.000. O 9, ele está na unidade de milhar. Automaticamente, 9 vezes 1.000, 9.000. O 7, ele está na centena. Então, 7 vezes 100, 700. E o 6 está na dezena. 6 vezes 10, 60. Então, aqui nós temos os valores relativo e absoluto desse número. Alunos, agora então, nós vamos fazer alguns desafios. Então, vocês vão pegar um papel, o caderno, o lápis, a borracha. Eu vou dar algumas dicas e com isso vocês vão estar descobrindo sobre qual número a gente conseguiu, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro desafio. Vocês vão analisar aqui
Lá no papel vocês vão fazer o rascunho de vocês e a gente vai ver se vocês vão conseguir acertar. Então, vamos para a primeira dica. Possua algarismos até a unidade de milhar, ou seja, dezena de milhar, centena de milhar não tem, é até a unidade de milhar. Tenho 70 como valor relativo, então aqui já está indicando a dezena, qual é esse número? Tenho o valor nulo na minha centena, ou seja, na centena o meu valor é nulo. Qual que é o número que corresponde ao valor nulo? Minha unidade... Vou recapitulando aqui porque o meu áudio cortou. Então, tenho o valor nulo na minha centena. Então, eu sei que na centena o meu valor é nulo. Qual é o número que corresponde ao valor nulo? Minha unidade corresponde ao número 8. Simples. Tenho 2.000 como valor relativo. Então, deem uma pausa no vídeo, observem essas dicas e façam lá no caderno de vocês. Então, vamos aí para a resposta. Então, o que aconteceu aqui? Agora nós temos o nosso desafio 2, desculpe. Então, eu possuo, agora no segundo desafio também vocês vão analisar qual o número. Possuo 5 ordens. Quantas ordens, né? Vocês vão ter que analisar 5 ordens. Minha dezena de milhar é 9. Tenho 200 de valor relativo. Aonde eu vou encaixar esse 200? Minha unidade de milhar é 6. Tenho 2 algarismos de valor nulo. Então, provavelmente, né, você vai fazer todos e o que não for completado vai ser valor nulo. E agora, pessoal, então nós vamos estar analisando as respostas. Então, vamos lá. Para o desafio 1, então, possuo algarismos até a unidade de milhar. Então, eu tenho a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Lembrando, esse UM, unidade de milhar, não é 1, né, o número 1. Então, possuo algarismos até aqui. Então, não vai passar disso, não vai ter centena de milhar, dezena de milhar. Tenho 70 como valor relativo. O 70, então, eu vou compreender aqui o 0 e o 7, ok? Tenho o valor nulo na minha centena. Qual que é o valor nulo que existe? O 0. Minha unidade corresponde ao número 8. O que eu noto aqui? Que o número 8, ele vai estar aqui no número 0. Por que eu tenho 70 de valor relativo? Porque dezena corresponde aí a 7 vezes o 10, por isso deu 70. Mas a minha unidade, ela vai ter qual número? O número 8. Tenho 2.000 como valor relativo, ou seja, o 2.000 ele corresponde ao quê? A unidade de milhar. Então, o meu número é 2.078 no desafio 1. Agora no desafio 2, vamos analisar aqui. Possuo 5 ordens. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta. Tenho mais uma ordem, que no caso é a dezena de milhar. Minha dezena de milhar é 9. Então, aqui abaixo na dezena de milhar, eu vou completar o número 9. Tenho 200 de valor relativo. O 200, ele corresponde ao quê? A minha centena, tá? 0, 0 e 2. Posso completar, inclusive, com o 200 e depois reajustar ali. Minha unidade de milhar é 6. Unidade de milhar, então, 6. Tenho 2 algarismos de valor nulo, que são o que a gente já compreendeu, já completou aqui, que é a dezena e unidade. Então, o meu desafio 2, o meu número é 96.200. Então, alunos, agora que vocês estudaram aí sobre o valor relativo e absoluto dos números, vocês vão realizar os exercícios propostos. Então, aqui tem a resolução dos desafios, as respostas com toda a explicação. Aqui do desafio 2,